Olá, pessoal. Então, dando continuidade à resenha do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, do Dale Bredesen, editora Objetiva, de 2020. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 9. O título é Pirâmide, nível 3, um upgrade intestinal. Ele salienta a importância da saúde do intestino para que tenhamos uma boa saúde cerebral. Ele fala a respeito do eixo intestino-cérebro e como os estudos modernos vêm mostrando que a boa função intestinal, inclusive no que diz respeito ao microbioma, tem uma relação direta com a saúde intestinal. O cérebro e o intestino estão conectados de forma bidirecional e o equilíbrio do microbioma é a base para o funcionamento saudável do sistema imunológico, do sistema hormonal, do sistema neurológico e da parte nutricional. Então, a saúde intestinal é uma prioridade para que tenhamos uma boa saúde cerebral. E ele comenta que a explosão de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doenças autoimunes e doenças neurológicas, tem uma profunda relação com a disfunção do microbioma intestinal, com as chamadas disbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, do chamado microbioma. Então, é de extrema importância que tenhamos uma boa saúde intestinal. Essa boa saúde intestinal é uma das pedras angulares do sistema Ketoflex 12.3 que o Dr. Dale Bredesen preconiza. Bom, aí ele começa a falar também das alergias e sensibilidades alimentares. Ele faz ali uma descrição da diferença, né? Que as alergias são aquelas caracterizadas por uma reação mais intensa, como coceiras pelo corpo, dificuldade de respirar, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreias, tonturas. Então o indivíduo ingere aquele alimento e aquela alergia já se pronuncia, né? E existem também as intolerâncias alimentares, que são menos graves. Então, e se manifestam de formas diferentes. Então, essa intolerância a alguns alimentos pode se manifestar com acne, artrite, dores pelo corpo, dores de cabeça, fadiga, alterações de humor e até às vezes com confusão mental. Então a intolerância alimentar é mais difícil de ser diagnosticada do que as alergias alimentares. E ele diz que a melhor maneira de identificarmos a sensibilidade a um alimento é fazer um teste de eliminação. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar aqueles alimentos que produzem a intolerância com mais frequência, né? Sobretudo o trigo, mas ele cita outros, como os laticínios, milho, soja, ovos, e também o açúcar, né? O açúcar está incluído nessa lista de alimentos que podem produzir uma alteração de sensibilidade, ou melhor, você ter a alteração gastrointestinal por esses alimentos, produzindo uma sensibilidade a esses alimentos. Então, o açúcar também é um dos vilões nesse aspecto. Então, o açúcar não é um vilão só porque ele faz o pico de glicemia com o aumento da insulina e fazendo com que a célula aumente a sua resistência à insulina. Mas o açúcar pode também produzir alterações no seu organismo relacionadas ao aumento da sensibilidade ao açúcar.
E a melhor forma, então, ele diz, para você fazer o diagnóstico, ele diz que é o seguinte: você suspenda esses alimentos suspeitos por 3 semanas e observa, né? E aí você vai ter uma melhora significativa. Aí depois que você tem essa melhora significativa, se você suspendeu mais que um dos alimentos, você vai reintroduzindo gradativamente e vai observar assim qual alimento que vai voltar a fazer com que você se sinta mal, tá certo? Então é um teste que ele propõe pra gente, que é um teste de 3 semanas. Aí ele coloca aqui, ele lista pra gente umas causas comuns e muitas vezes cumulativas de disfunção gastrointestinal. Então, algumas situações que podem impactar na nossa saúde gastrointestinal. Então, uso de antibióticos, uso de anti-inflamatórios, uso das inibidoras de bomba de próton. Isso é fundamental, né? Quantas pessoas utilizam esses inibidores da bomba de próton por períodos prolongados, como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e assim por diante. O uso de hidróxido de alumínio, alguns medicamentos anticolinérgicos, o álcool, o açúcar em excesso, alguns adoçantes artificiais, o glifosato, que é aquele agrotóxico muito utilizado na agricultura, o estresse. Então, todos esses fatores podem piorar a saúde gastrointestinal, piorando o intestino, piorando a microbiota, que é a flora intestinal do intestino, vai então interferir com a saúde orgânica, com o aumento da inflamação crônica subclínica por alteração da permeabilidade intestinal. E essa inflamação crônica subclínica, ela vai resultar, por exemplo, em declínio cognitivo. Tá? Ele fala muito da importância da doença do refluxo gastroesofágico, que pode realmente trazer um mal-estar muito grande e que obriga, muitas vezes, o indivíduo a utilizar os inibidores das bombas de próton. Tá? Então, ele dá aqui umas estratégias de estilo de vida para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Então, primeiro, reduzir gordura abdominal. Então, a barriguinha é um grande problema, aumenta a pressão intraabdominal, isso facilita a volta do alimento do estômago para o esôfago. Evitar gatilhos como cafeína, álcool, a nicotina, frutas cítricas, comidas picantes, o glúten, enfim, ele coloca aqui uma lista de alimentos que a gente deve evitar se tem a doença do refluxo gastroesofágico. Comer menos, evitar aquelas alimentações, aquelas refeições copiosas em que há um aumento muito significativo do volume intraestomacal, porque é óbvio, isso vai facilitar o refluxo gastroesofágico. Evitar o estresse, mastigar bem e devagar, parar de comer 3 horas antes de se deitar, elevar um pouco a cabeceira ali de 15 a 20 centímetros, isso pode ajudar também no combate à doença do refluxo gastroesofágico. Os inibidores da bomba de próton de longo prazo é um grande problema porque eles acabam dificultando a absorção de algumas vitaminas e minerais. Então, com frequência, esses pacientes usuários crônicos dos inibidores de bombas de próton, eles têm deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina C, deficiência de ferro, de cálcio, de magnésio, de zinco. E eles acabam também desequilibrando o microbioma intestinal. E tudo isso acontece porque esse remédio inibidor da bomba de próton, que
pode ser omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Esse tipo de substância, ele reduz a produção de ácido clorídrico. E essa redução do ácido clorídrico, então, vai dificultar a absorção dessas vitaminas e desses minerais. Então, é um detalhe que ele chama. Então, óbvio que se você tem uma indicação para o uso de inibidor de bomba de próton por períodos longos, precisa estar sempre em contato com o seu médico para ver se há uma outra possibilidade, uma outra forma de não ter que utilizar esse medicamento. Mas é claro, se você utiliza e o seu gastroenterologista pediu para que você faça o uso contínuo, você tem que ter sempre uma conversa franca com ele para definir em relação a riscos e benefícios do medicamento. Bom, muito interessante que ele se preocupa com a integridade da barreira intestinal, porque a gente sabe que um dos maiores problemas para a gente pensar em declínio cognitivo é o aumento da permeabilidade intestinal. Então, quando há um aumento da permeabilidade intestinal, acaba passando muito mais substâncias da corrente, da luz intestinal para a corrente sanguínea. E são substâncias estranhas, como, por exemplo, lipopolissacárides, restos de alimentos, restos de micro-organismos, que acabam produzindo um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, nós já sabemos que ele vai aumentar a acidez orgânica, ele vai reduzir a produção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa inflamação, ela vai reduzir os níveis de serotonina, por exemplo, predispondo à depressão e à ansiedade. Então, é muito importante a gente manter uma barreira intestinal íntegra. É muito importante que a gente não permita o surgimento do aumento da permeabilidade intestinal. E aí ele fala de um alimento que é muito interessante para isso, que é um alimento muito rico em glutamina, né? Glutamina, ela melhora muito a permeabilidade intestinal, que é o caldo de tutano. Ele até dá umas dicas de como preparar o caldo de tutano. É um alimento realmente muito bom para melhorar a permeabilidade intestinal. E só que ele faz algumas ressalvas, né? Porque esse caldo de tutano, ele é muito rico em histamina. Então, algumas pessoas podem ter uma intolerância à histamina e aí vão acabar tendo dores de cabeça, inchaço, problemas gastrointestinal, urticária, em decorrência do consumo do caldo de tutano. Então, ele sugere que faça o consumo, mas em quantidades pequenas, e se tiver esses sintomas de hipersensibilidade por causa da histamina, então a gente deve evitar. Mas é claro que essa hipersensibilidade aí vai surgir numa quantidade mínima de pessoas que experimentarem o caldo de tutano. Eu, particularmente, vou experimentar. Depois, ainda nesse capítulo, ele coloca aqui os alimentos que ajudam o intestino. Então, ele começa pelos prebióticos, né? Prebióticos são aqueles alimentos que vão ser utilizados pelas bactérias intestinais. Então, alguns alimentos são muito interessantes porque eles são utilizados pelas bacteroidetes, que são as bactérias boas do intestino, as bactérias que reduzem a inflamação, as bactérias que estimulam a síntese de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, são as bactérias que estão relacionadas à síntese de vitaminas, são as bactérias que diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos de alto índice glicêmico. Então, quando a gente consome os prebióticos, a gente vai estar alimentando essas bactérias do bem, as bacteroidetes. Então, os prebióticos, eles vão oferecer suporte nutricional para a saúde intestinal, alimentando as bactérias do bem.
E essas fibras dos prebióticos, elas são digeridas pelas bactérias intestinais e assim será produzido um ácido graxo de cadeia curta, como o butirato, por exemplo, né? Que é aquela substância que funciona como um combustível para o cérebro, uma excelente fonte de combustível para o cérebro. Então, a utilização de prebióticos é fundamental. E quais são os prebióticos, né? Os prebióticos, de maneira geral, são as fibras. São as fibras, são as verduras, são as raízes, os tubérculos. Então, são aqueles vegetais que a gente deve consumir no dia a dia. Ele faz aqui uma listinha de fibras prebióticas que são muito eficientes, que são muito saudáveis. Então, aqui ele coloca o alho, o aspargo, banana verde, linhaça, alho poró, cebola, caqui. Então, ele coloca aqui uma lista, inclusive ele coloca o índice glicêmico desses prebióticos, né? A gente sabe que a preferência maior, para um consumo maior, será sempre para aqueles com índice glicêmico mais baixo. Mas, enfim, esses alimentos são muito saudáveis. Então, as fibras prebióticas são importantes para ajudar o intestino. Depois, ele coloca um item interessante, que são os cogumelos. Ele diz, inclusive, que é um grande destaque entre os prebióticos. Ele é ótimo para a saúde cerebral. Ele cita, inclusive, um estudo que mostra que o consumo de mais de que 2 porções por semana reduz em 50% o risco do comprometimento cognitivo leve tipo amnésico, que é aquela situação pré-Alzheimer. Então, vocês vejam que é um poder enorme de proteção cerebral dos cogumelos. Eles são ricos em glutationa, uma ação antioxidante muito poderosa. Bom, aí depois ainda como alimentos que ajudam no intestino, coloca aqui as aliáceas, que são antioxidantes, que são detox. Essas aliáceas são cebola, alho, alho poró, cebolinha. Então são esses vegetais que têm essa ação antioxidante e ação detox. Ele fala também, como amigo do intestino, os amidos resistentes. São aqueles amidos que suportam a digestão, então eles agem mais como fibra do que como carboidrato. E eles também facilitam, então, a formação do butirato lá no intestino grosso. Amido resistente, nós temos batata doce, inhame, feijão, mamão verde, manga verde, mandioca. Então, ele coloca ali quais são os alimentos, é claro, sempre chamando atenção para que não exagere, porque quando a gente exagera na quantidade, mesmo esses amidos resistentes vão impactar na glicemia e isso pode atrapalhar. Tá? Mas, de maneira geral, esses amidos resistentes, eles dão maior saciedade, auxiliam no aumento da sensibilidade da célula à insulina, que é um fator fundamental para a prevenção de declínio cognitivo, pode melhorar os lipídios, potencializa a queima de gorduras e digestão também melhorada. Muito interessante. Aí aqui ele faz ali a listinha dos amidos resistentes, inclusive mostrando o índice glicêmico, né? Mas ótimas opções seriam as leguminosas, como feijão e lentilha, castanha, caju, mandioca, batata doce, banana verde. Então, é muito interessante que aqui no livro você vai ver a lista e vai ver também o índice glicêmico, se é baixo, intermediário ou alto em cada alimento que ele sugerir. Ainda como alimentos que promovem a saúde intestinal, temos as leguminosas,
que também são fontes de aminoácidos, fonte de amido resistente, né? Isso é importante, fonte de amido resistente. Então, as leguminosas, de maneira geral, são interessantes. E aí, de novo, a gente fala do feijão, da lentilha, do grão de bico. Ele dá umas dicas também em relação ao feijão, para que a gente não sofra com o problema da lectina, né? A lectina, que é uma substância que pode produzir sintomas de mal-estar em algumas pessoas sensíveis. Então, ele dá aqui as dicas, né, de deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Então, ele fala direitinho o que nós devemos fazer para diminuir a chance da lectina produzir intolerância. Aí ele fala dos tubérculos também, que melhoram a saúde intestinal, batata doce, inhame. Novamente, fazendo sempre aquele alerta de que não se consuma em excesso para não impactar na nossa glicemia. E aí depois ele fala dos probióticos, né, que são os alimentos que contêm as bactérias benéficas, que transformam os carboidratos em ácido lático, faz uma fermentação. Esses alimentos são muito importantes para a nossa saúde. Eles realmente melhoram muito o microbioma intestinal, reduzindo a inflamação crônica subclínica, melhorando a síntese de vitaminas, melhorando a produção de neurotransmissores, melhorando muito a saúde intestinal. E ele dá aqui os exemplos de probióticos, como, por exemplo, o chucrute, que é o repolho fermentado, a azeitona em conserva na salmoura, a kombucha, que é um chá fermentado, kefir, o kefir, que é aqui na nossa região bastante utilizado. Eu particularmente consumo tanto o kefir quanto a kombucha. E são alimentos ótimos. É muito importante que todos tenham o hábito de ter probióticos na sua alimentação diária. Então é mais ou menos isso. Ele fala então nesse capítulo sobre a importância da saúde intestinal. Ouvimos falar o tempo todo do eixo intestino-cérebro e sabemos que para uma boa saúde cerebral, necessariamente temos que ter uma boa saúde intestinal. Então, essa foi a resenha do capítulo 9 do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, do Dale Bredesen, editora Objetiva, 2020. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.